Fala pessoal, tudo bem? Que delícia estar aqui com vocês para mais uma live. Conforme eu prometi, de vez em quando, sempre que der tempo, eu quero trazer alguém interessante para falar com a gente, para inspirar um pouquinho, para contar de que forma o esporte, atividade física, uma vida em movimento nos deixa mais conformados, mas não no pior sentido do conformismo, não. Nos deixa mais preparados, acho que essa palavra é melhor para a gente tocar adiante. Ele já está aqui, meu super convidado, Rodrigo Guimarães Mota. Já vou colocar o Rodrigo aqui para falar com a gente. É enorme essa conversa que vai durar, hein? Vai durar um tempão aqui. Rodrigo, judoca, administrador de empresas, consultor. Já te chamei aqui, Rodrigo. É só você aceitar aí. Vamos ver. Aguardando, conectando. E aí, Rodrigo? Tudo bem, Renata? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Fiquei meio escuro aqui, não fiquei? Não tá não. Nossa, não? Que legal esse teu concretão aí. Não é meu, não. Eu tô no Harmonia. Ah, você tá no Harmonia. É legal, né? Esse concretão aí é bonito demais. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Renata. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Somos parceiros, né? Bom, meu livro ainda não saiu. Estou lá na Editora Contexto, passando por revisões. Meu livro, junto com a Camila Hirsch, Atividade Física no Cotidiano. Já tem que fazer uma propagandinha aqui, né? Daqui a pouco o Daniel Pins, que deve estar aqui, nosso editor também. Um beijo para ele, para a família inteira. É um pessoal também bastante ligado em esporte, né? E eu já queria começar com você, Rodrigo, falando um pouco desse livro, que é muito legal. Eu li numa tacada só, deitei na cama e falei, vou ler um pouquinho, depois eu leio mais e fui lendo, porque eu fui me envolvendo bastante, não só por vocês, pelas histórias, mas na forma como ele é descrito aqui. O Sérgio Xavier Filho é uma fera, né, da arte de escrever, ele vai envolvendo, ele vai contando, e parece que a gente está ouvindo ali ele falar. Me fala um pouco de você, me fala um pouco do livro. Acho que vamos começar com você se apresentando, né? Para o meu pessoal aqui que eventualmente não te conheça. Tá bom, Renata. É uma pergunta difícil, né? Por onde começar, mas depois engata, né? Mas eu sou administrador. Eu sempre trabalhei como executivo, empresário, membro de conselho, em indústrias de bens de consumo não duráveis e de saúde. Uhum. Em paralelo, eu venho de uma família que boa parte dela é professores, então sempre estudei bastante. Além da graduação em administração, eu fiz o mestrado e no final do ano passado eu concluí o doutorado em administração. E eu estava pensando, né, como é que eu aplico esse capital para dar o próximo passo, né? 32 anos trabalhando, essa experiência acadêmica também, e aí surgiu a oportunidade, em dezembro, de eu ir para o Instituto Germinari, que é uma escola que hoje tem 700 alunos, que busca fornecer uma educação profissional para eles, profissionalizante, para que eles sejam, como nós brincamos, tocadores de negócios. Então eu estou com este projeto. Ainda da época que eu concluí o doutorado, não terminou o meu mandato, eu faço parte do Conselho de Administração do Vitor Ortopedia e Reabilitação. Uhum. Então, eu tenho essa trajetória na administração, seja como ator, seja como pesquisador, né? E agora eu estou tentando integrar ambas nesse desafio da Germinari. Em paralelo, eu sempre gostei muito de praticar esportes. Uma inspiração paterna fortíssima. Meu pai não teve o incentivo do meu avô, mas ele fez porque quis, porque acreditava e sempre nos incentivou, quase nos obrigou a praticar esportes. Eu pratiquei durante muito tempo, junto com meu irmão aqui, judô e polo aquático. O polo aquático eu me aposentei porque eu tinha miopia, tenho ainda miopia, né? E eu comecei a não enxergar a bola, né? Direito, eu fiz cirurgia, né, mas eu tinha 5 graus de miopia. Uhum. E eu segui no judô, né? Quantos anos você começou no judô? Com que idade? Eu comecei o judô com 10 anos. Eu fiquei até 1985, eu comecei no Harmonia. Aí, né, era a primeira turma do Harmonia de judô, né? E nessa época, meus colegas começaram a entrar nas faculdades. E aí, pô, em um mês eu estava sozinho no treino. E meu pai, sempre um grande incentivador,
ele fazia massagem numa academia na Pompeia, na Avenida Pompeia. Ele falou, pô, lá tem um treino de judô bom, né? Meu pai não sabia nada de judô, né? E aí eu fui lá e conheci o sensei Chiaki Ishii, que era o primeiro medalhista olímpico do Brasil. O assistente dele, sensei Ryoichi Uchida, gostei deles, da proposta, e comecei a treinar com eles em 85, né? Fiquei com o sensei Ishii, bom, é uma história, né? Mas eu fiquei com eles, né? De uma forma, de outra, né? De 85 até 2017. E aí, Renata, um ponto muito importante, assim, que praticando essa atividade física, eu desenvolvi algumas competências que, se não foram suficientes no esporte para me conduzir para uma posição de mais destaque, como ser um atleta olímpico, que era o meu sonho original, assim como é de quase todo mundo, foram e são muito úteis no desempenho profissional. Rodrigo, deixa eu pedir licença, porque tem muita gente entrando e vamos nos reapresentar aqui, porque tem as pessoas que convivem já bastante com você, tem as pessoas que convivem bastante comigo, eventualmente não te conhecem. Gente, a gente está falando com o Rodrigo Mota, judoca, é um dos incansáveis. Esse livro foi lançado recentemente pela editora Contexto, um braço da Contexto, na verdade, né? Um selo que se chama Faixa Preta. O Daniel Pinsky, um dos donos da editora Contexto, da Labrador também, filho do Jaime Pinsky, um historiador fantástico, irmão da Luciana, ele é também bastante chegado ao esporte, e ele convidou o Sérgio Xavier Filho, que é um amigo nosso em comum, jornalista, incansável também, e o Serginho escreveu esse livro. E aí eu conversando com o Serginho já tinha me contado, quando ele começou a se envolver com vocês para efetivamente escrever o livro, a gente já falava bastante sobre ele, sobre os personagens, eu gosto bastante de esporte também, convivo bastante com isso, e ele sempre foi me contando. E o que a gente está fazendo aqui? A gente trouxe o Rodrigo, que é um dos 3 dessa turma que luta judô e passa para frente os ensinamentos dessa arte marcial fantástica, né? A arte marcial é um negócio fantástico, para que as pessoas se movimentem, são inspiradores, são incansáveis. A gente vai ouvir aqui do Rodrigo a história dele, que teve perrengue demais, né? Não foi só perder uma luta, foi quase morrer, foi ficar doente, foi se lesionar, foi se recuperar, foi medalhar e cai de novo e vai, porque assim é o que ele estava falando, o esporte vai nos levando para cima, né? Deixa eu dar um oi geral aqui, o Daniel inclusive está aqui, um beijo para você, Daniel, muito obrigada pela ponte. Minha família toda que está sempre aqui também, meu marido, minha mãe, minha filha, todos também praticam esporte, enfim, me incentivam bastante, um incentiva o outro. O Daniel está falando aqui, oi Rodrigo, Renata, muito legal assistir a live com os 2 queridos amigos, é isso aí, um beijo. Vamos ver se o Serginho consegue entrar, né? O Serginho está lá, daqui a pouco ele está lá na tela do Sport TV, ele falou que se der tempo eu entro aqui para falar um pouquinho com vocês. Gente, um beijo para todos, não dá para ficar falando de todo mundo e não vamos perder aqui a oportunidade de falar do Rodrigo. Rodrigo, vamos começar com a história. Você falou que você começou o judô aos 10 anos, né? E só pelo seu jeitão de ser, a gente já saca que você tá aí para ganhar, né? Você quer, você mesmo disse, né? Qualquer pessoa que pratica um esporte tal tem um sonho de ser um atleta olímpico. Isso aconteceu com você logo de cara, você logo percebeu isso, você correu atrás disso. Fala um pouquinho dessa tua relação inicial com o judô e como é que você foi indo nessa evolução com o esporte. Então, Renata, foram momentos, né? Primeiro teve, como eu falei, o incentivo do meu pai, eu comecei a praticar esporte e eu sou absurdamente competitivo, né? Então, e às vezes até desconectado, quer dizer, hoje menos, né? Um pouco ainda, mas desconectado... Não parece não, hoje menos. Não, competitivo sim, mas eu digo assim, desconectado do meu real potencial, né? Eu fui sempre fui um bom atleta de judô, mas eu precisava ser melhor para realizar as minhas aspirações, como, por exemplo, participar de uma Olimpíada, como nós falamos. Mas tudo bem. Com o tempo, eu comecei, Renata, a me desafiar, a encontrar satisfação naquilo que eu
aonde eu podia chegar. Então eu participei das competições estaduais, nacionais, universitárias, sempre com um bom resultado. E esse caráter competitivo e outras características associadas me permitiram aprender muito mais na faculdade. Você tem que se planejar para participar de uma competição, e esse planejamento envolve se alimentar bem, envolve se alongar bem, envolve dormir bem. Tem um conjunto de fatores que, com alguma capacidade de abstração, eu comecei também a aplicar na minha trajetória profissional. Então, chegou um momento que elas quase ficaram indissociáveis. Por exemplo, eu estou numa empresa, tenho uma meta de vendas, por exemplo, eu enxergo aquilo como uma luta de judô. Eu vou para ganhar, para fazer um estrago lá, e vou fazer muita força. Então tem essa analogia, sabe? Eu nunca abri mão de competir. Até hoje eu compito. Tenho certeza que se um menino de 18 anos, se tiver alguém vendo aí, vai falar, pode até ganhar de mim, mas vai ter que fazer muita, mas muita. Quantos anos você tá, Rodrigo? Vou fazer 52. Uhum. Mas treino todo dia, né? Isso tem muito a ver com alimentação, com alongamento, com atividade física, né? Eu me considero um cara bem preparado, né? Você treina todo dia? Então, até março de 2020 treinava todo dia. Certo. Agora eu tenho uma instabilidade, né? Por conta da pandemia, né? Mas alguma atividade física eu faço todo dia. E o que você faz? Vamos costurando aqui entre o seu treinamento, toda a sua história. O que você tem feito hoje? O que você consegue fazer? O treino de judô, propriamente dito? Então, o que acontece é que meu pai tem 83 anos de idade e a irmã da minha esposa está com câncer no estágio 4. Então, treinar judô todo dia, para mim, é duro, porque Deus me livre pegar o Covid, eu até acho que vai bater, mas passar essa situação para alguma dessas pessoas próximas que são mais vulneráveis, não vai ser por mim, entendeu? Então, não fala isso não, de vai bater, vai embora, porque não tem histórico de atleta que resista a esse vírus que a gente ainda não sabe do que se trata, né? Então não queira pegar, Renata, não queira pegar, não. Desculpa, não é o histórico de atleta. Eu tenho um embasamento, e esse é um dos pilares do ICEI que eu vou falar depois, da longevidade saudável. Uhum. Eu acredito que a suplementação alimentar, especialmente da vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio, reforça o seu sistema imunológico e torna você praticamente invulnerável ao coronavírus. Minha recomendação, há polêmica sobre isso, mas quem quiser consultar pode entrar no perfil do Dr. Ítalo Rachid, o introdutor da longevidade saudável no Brasil, mas quem tem uma suplementação de vitamina D e tem um índice superior a 80 é praticamente invulnerável ao coronavírus. É uma afirmação polêmica. O Dr. Ítalo, eu não sou médico, ele pode reiterar como fazer isso e como ele se fundamenta na pesquisa científica. O doutor Ítalo faz bastante sucesso, né? E nós não somos médicos, conversamos, temos acesso a muitos médicos, né? Mas vamos deixar essa polêmica para a ciência. O que a gente sabe é que muito pouco se sabe do coronavírus até aqui, que já há comprometimento neurológico, hepático, respiratório, cardíaco, enfim, inclusive envolvendo atletas, né? Mas isso enfim, é uma questão para a ciência, a gente está aqui para falar de você. Segue com o seu treino da semana, como é que ele funciona? Oi, Rodrigo, acho que deu uma picotada aqui. Então, aí você estava falando que você não tem conseguido treinar todo dia. Judô, não. Eu tenho buscado fazer uma atividade física todo dia. Então, quando eu estou em São Paulo, eu vou ao clube, eu faço bicicleta, faço musculação, por assim dizer, né? A minha série é bem voltada para o judô, tem algumas especificidades, né, de movimento, por assim dizer. Faço judô, muito menos do que faria antes, né? E como eu passei o ano passado em Monte Verde, eu lá corri bastante, andei bastante de bicicleta e alongamento também, né? Então sempre uma atividade, né? Uma coisa muito legal em Monte Verde que eu resgatei foi andar a cavalo. Então fiz aulas de andar a cavalo com os meus filhos, eles andam super bem a cavalo, né? E
E uma coisa que eu tenho feito em São Paulo, nesses meses que eu retornei, quando eu voltei para Germinar e voltei para São Paulo, foi o túnel de vento, ali na iFly, ali na... Você conhece? Na Marginal? Na Marginal, Então, né? Uhum. é uma atividade física incrível, né? Requer muita coordenação para você fazer os movimentos, né? Então eu tenho praticado diversas atividades assim, que essa vacina chegue rápido, né? Que nós estejamos imunizados para voltar às competições de judô, né? Que aí é minha praia, é mais minha praia, né? Por assim dizer. Mas isso é importante, Renato, o que eu queria falar, meu, isso já tem um pouco com ser incansável, meu. O mundo tá uma bagunça, cara. E aí, você vai ficar chorando, olhando pro teto em casa, meu? Faça uma atividade, faz o que dá, meu. Põe a máscara, corra com máscara, né? 10 Sem quilômetros, 5 dúvida. quilômetros. Faça um alongamento, meu. Faça uma série de flexão de braço, meu. Vai ficar chorando leite derramado? Eu queria estar fazendo judô, meu. Mas e aí? Não tô, né, meu? Não, o ideal é o que dá pra gente fazer agora, né? É exatamente isso. O que dá pra fazer é isso, vamos fazer isso, vamos subir escada, vamos. Cada um tem a sua realidade, a sua casa, né? O seu contexto, né? Social, isso muda bastante, varia bastante de pessoa para pessoa, mas cada um sim, dentro da sua realidade, pode e deve se movimentar, né? Agora, voltando um pouquinho à sua história toda aqui. Então, você começou aos 10 anos, foi indo, viu que na faculdade o judô te abria portas e te condicionava mentalmente para estar melhor, inclusive para as matérias, para as provas e tal, né? E foi desenvolvendo. Você imaginou ser um dos destaques entre os grupos de veteranos? Como é que foi essa sua entrada? Como é que você começou a frequentar esse universo de competitividade entre os veteranos, que é gigantesco, né? O mundo inteiro está aí fazendo. Renata, um parênteses. Quando eu estava na universidade, há 34 anos atrás, nem existia veterano, né? O mundo mudou, né? Mas vamos lá, né? O que aconteceu foi o seguinte, né? Em 98, em Curitiba, eu trabalhava em Curitiba, já tinha me formado, trabalhava lá, eu sofri um acidente treinando. Eu treinava direto, treinava igual, treinava antes, mas sofri um acidente grave. Se você pesquisar nas bases acadêmicas, só teve um acidente igual, que foi um soldado que pisou numa mina terrestre na Bósnia e Herzegovina e teve que amputar a perna. Isso está no livro. Eu rompi bom, LC, o ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado posterior, o medial, o colateral, rompi o nervo ciático, tive uma lesão, uma luxação gigantesca, né? Que foi complementada, não foi o diagnóstico imediato, com o rompimento vascular. Então, a primeira cirurgia que eu fiz foi uma ponte de safena de membro inferior. Isso existe, né? A gente está acostumado a fazer safena no coração, mas eu fiz safena, 35 centímetros de safena no membro inferior. Uhum. É uma lesão, porque a minha artéria parou, no hospital, minha perna começou a ficar preta, inchada, eu ia ter que amputar a perna. E foi bem no mês que o Lars Grael tinha amputado a perna dele, sabe? Então criou uma certa comoção, né? Mas eu consegui fazer o transplante e não perdi a perna. Uhum. Mas a partir daí de 98 até 2003 foi uma sucessão de cirurgias, né? Uma depois da outra, eu fiz 12 cirurgias. Uhum. Algumas mais complexas, outras menos complexas. Tive muito apoio dos médicos em Curitiba, depois um amigo meu, esse sim atleta olímpico, né, o Wagner Castropil, ortopedista, né, do Vita, né? Do Vita, quando eu voltei, ele deu seguimento com excelência ao meu atendimento. E nesse período de 98 até 2003, o que me manteve vivo e motivado era voltar a competir. É muito louco, né? Eu queria, acabou sendo uma tábua de salvação, sabe? Eu vou competir de novo, meu. E eu tenho esse negócio, sabe, de ser esportista e ser administrador, né? Então, vamos lá, eu vou competir, mas não vai ser amanhã, né? Então, qual que é o meu diagnóstico? Ele é esse. Vamos fazer qual que é a minha estratégia, né, para voltar a competir? É ter o melhor atendimento de ortopedia e de reabilitação que eu possa ter. E continuar trabalhando, porque senão eu tenho que pagar tudo isso, né, meu? E em 2003, já tinha surgido essa classe de veteranos. Então, a minha primeira competição, depois do meu retorno, depois de todo esse calvário, né, foi em 2003, no Campeonato Brasileiro de Veteranos. Eu tinha 34 anos na época, né, os veteranos no judô se organizam de 5 em 5 anos, e eu fui campeão brasileiro de veteranos. Foi a minha primeira competição após a lesão, e eu tive esse resultado. Começa a partir dos 30?
Começa a partir dos 30. Uhum. Bom, e o seu, você teve um episódio grave, gravíssimo, esses todos graves, claro, né? Porque para um atleta, uma pessoa que depende do corpo para se movimentar e para praticar aquilo que ele tanto gosta, que tanto faz sentido na vida dele, claro que é um perrengue só. Mas você sofreu um AVC, né? Que foi indo até que vocês entenderam que efetivamente você tinha sofrido um acidente vascular cerebral. Como é que foi isso? E como é que foi essa sua recuperação? Então, tem um negócio, Renata, só antes do AVC eu quero falar de mais uma cirurgia, duas cirurgiazinhas que eu fiz em 2014. Cirurgiazinhas. O que acontece, sabe que eu percebi? Isso eu aplico no trabalho, eu insisto, sabe? Uhum. É que a gente pode ir mais longe. Uhum. A gente tem que desafiar o nosso limite. É uma linha tênue, onde você passa do limite e morre, ou onde você passa do limite e faz coisas extraordinárias. Essa minha lesão ampliou o meu entendimento do meu próprio limite, né? Eu estou falando isso porque em 2014, no Campeonato Brasileiro de Veteranos também, né? 2014, isso, eu fui competir e eu sofri uma lesão grande na semifinal. Eu tive que abandonar a luta. Na hora, né? Meu joelho sofreu uma torção, outro joelho, não o esquerdo, foi o direito. E eu fui para o atendimento médico, a moça falou, né? A médica, né, moça? Você rompeu o LCA, certeza, provavelmente o externo, né? Tem que encaminhar para o pronto-socorro. Eu olhei aquilo, né? Falei, depois do que eu já passei, rompeu o LCA, vamos fazer o seguinte, obrigado, doutora, que eu ainda tinha que disputar uma luta para ganhar medalha, né, meu? Eu fui lá e botei o kimono. E foi uma situação bem dramática, tá no livro também, porque a arquibancada viu, né, um acidente desse, tudo bem, são 8 áreas, mas o ginásio inteiro estava olhando, eu conheço todo mundo, né? E os caras da academia do meu oponente, que até é meu amigo, né, ficaram revoltados, acaba com esse saci, eu lembro disso, né, nos gritos, né, e é aquela história, né, ele podia acabar com o saci mesmo, mas ia ter que fazer muita força, né, porque eu não estava lá para entregar de bandeja, né, E eu não sei, você corre, pratica atividade, você sabe, né? Imagina, você rompeu o LCA e o externo, né? Não é uma... Sabe, dá uma... Há 5 minutos atrás, né, E eu fui lá, né? Teve umas particularidades que estão relatadas no livro, acabei ganhando a luta também. Então eu podia ter desistido e ido para o hospital, né? Mas assim, você pode também fazer um pouquinho mais, né? Você pode ir mais longe. E no trabalho eu faço isso. Você pode ir mais longe. Quando eu era sócio da Sucos do Bem, a Sucos do Bem só vendia no supermercado Zona Sul, que era da família do meu ex-sócio, Marcos, né? E a minha primeira grande meta, quando era abrir o Pão de Açúcar em São Paulo, que era o maior cliente de todos, né? Do Brasil, sonho de consumo. Eu visitei o Pão de Açúcar 32 vezes. Marcadas, anotadas e comprovadas, Eu podia ter desistido na 15ª, na 28ª, né? E não ter vendido os Sucos do Bem lá, né, Mas eu visitei 32 vezes. Na 32ª eu saí com um pedidinho impresso lá. E a Sucos do Bem virou aquele caso de sucesso, que até ser vendida para a Ambev, né? Depois, na maior transação de sucos integrais da história do Brasil. Agora, dos AVCs, né? Esse paralelo do esporte para a vida é realmente fundamental. Eu dirigi a Rádio Bradesco Esportes FM, do Grupo Bandeirantes, e lá estavam várias pessoas que praticam atividade física, né? Não eram jornalistas esportivos, não eram jornalistas, mas praticavam atividade física. E um deles é o Lelo Apovian, que você deve conhecer, né? Foi atleta olímpico de inverno, né, em esqui e tal, também teve acidente grave, quase morreu, quase perdeu a perna, ficou lá desacreditado, enfim, voltou, retomou, e é um dos amadores, né, corredores amadores mais importantes que a gente tem no Brasil e tal. E a gente conversando, ele é headhunter, enfim, aí a gente... o que vamos fazer? Tal, e a gente criou um programa que se chamava Terno e Tênis, que era justamente falar sobre de que maneira o esporte pode nos ajudar e viabilizar a nossa vida profissional. Claro que cada um tem um perfil, claro que o limite de cada um que sabe qual é, né? Claro que cada um tem a sua ambição, acho que tem a ver bastante com ambição também, ambições de diferentes tipos, né? Mas a gente levava pessoas na rádio
muito interessantes. O Kakinoff, presidente da Gol, ele contou que ele dormia, ele trabalhou na Ford, ele dormia durante a madrugada, sem que ninguém visse, porque ele queria entender algumas coisas que ninguém sabia explicar para ele exatamente, tal, de robótica, e assim foi indo. Então, claro, sem dúvida nenhuma, o esporte é uma aula para a vida, para as nossas relações interpessoais, para as relações profissionais, né, Mota? Aí, imagina, você lá, tendo mais uma luta, devia estar doendo demais esse teu joelho, mas, vamos lá, já estava aquecido mesmo, e depois se recupera, né? É o cara que é um atleta olímpico, um atleta de alto rendimento, o cara não vai desistir ali, né? Não tem Renata, como, né? mas eu tenho alguns comentários sobre o que você falou, sabe? Porque esse negócio tem uma complexidade. Existe uma necessidade de fazer uma transição de carreira. Você tem que ter uma capacidade de abstração. O que você aprende no tatame, na corrida, no esporte, você tem que abstrair e ver como pode executar no trabalho. E isso o atleta brasileiro faz muito mal. Você pode ver, a maior parte, não todos, dos atletas olímpicos, eles terminam a carreira deles, fica obeso, porque consumiu um monte de caloria, deixa de consumir, deprimido, porque estava nos holofotes e não está mais, e tem uma produtividade baixa. Ele não realiza essa transição de carreira de uma forma relevante e satisfatória para ele. Isso é um problema cultural instalado no Brasil, sabe? Tem vários motivos, né? Porque o nosso esporte não é desenvolvido para e passo com educação, né? Então a pessoa acaba... Tem um monte de problema, mas o fato é que essa transição não é natural. É necessário fazer uma reflexão, é necessário esse programa, como você fez, e outras conversas, para que a pessoa possa refletir, entender essa importância e depois aplicar no seu trabalho. Que se não aplicar depois, ele vai ser isso, vai ser um obeso, frustrado, triste, e não vai poder continuar contribuindo para a sociedade como ele fez quando era um atleta. Sobre isso também, junto com o Dr. Castropil, que ele é doutor em medicina, eu sou doutor em administração, não é o foco, mas nós fizemos uma pesquisa, porque também o negócio é que tem muito toró de parpite, né, meu? Você pega grandes ícones, o cara, na minha opinião, é assim que funciona. Nós fizemos diferente, a gente conduziu uma pesquisa científica onde entrevistamos 125 atletas que eram empresários e chegamos em 5 competências que você pode aprender no esporte e depois realizar na sua atividade profissional de forma bem sucedida. Nós, consolidamos essas 5 competências na teoria do esportismo: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Fizemos esse livro, depois conduzimos algumas pesquisas, artigos científicos também, e estamos lançando o 2º volume do esportismo, que vai se chamar Jornadas Heróicas, esse ano, onde além da atualização da pesquisa, a gente vai trazer um perfil para falar de cada competência. Sobre atitude vai falar a Marília Roca, que é CEO da Rinodê e faz enduro equestre. Para falar sobre visão, vai falar o José Salib, que é do tênis e foi fundador da HSM. Para falar sobre estratégia, o Vicente Marino, que é do hipismo e é presidente da Avon. Para falar sobre trabalho em equipe, execução, Brunoro, né, diretor da Parmalat, campeão olímpico. Para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, né, presidente do Instituto Reaça, também. E aí, no ano passado, a gente ia lançar o livro, atrasou um ano, porque conseguimos falar com o Jorge Paulo Lemann, que amou a ideia, porque é isso que eu acredito para o Brasil, e entrevistamos o Jorge Paulo Lemann. Ele fala sobre as 5 competências, ele que além de ser um puta empresário absurdo, também foi atleta de tênis que disputou na Copa Davis. Então, essas competências, olhando, elas estão fundamentadas também nessa literatura do esportismo. Vamos lá, vamos para o AVC, mas deixa eu dar um beijo aqui, tem um monte de gente entrando. A doutora Maíta Poli de Araújo, que é ginecologista médica do esporte, lida muito com atletas também, atletas do nado sincronizado, está lá sempre na praia, dando as suas braçadas, os seus mergulhos. Manda um beijo para todo mundo aqui que eu conheço, que eu não conheço, o pessoal que é do seu círculo e que acaba entrando aqui. Tem o pessoal que acho que é meio... está meio nervoso aqui, né? Herbert, acho que é Herbert, né? Não quero espetar o presidente não, viu, Herbert? Ele se espeta sozinho fazendo isso. Eu não faço militância, eu não sou militante. Eu sou militante da vida saudável, da distribuição de renda e que todo mundo respeite todo mundo. É isso que eu sou militante disso, não sou militante de partido nenhum, não. Então, vamos lá. Eu só queria, não queria deixar ele aqui sem resposta.
Não vamos entrar nessa. Vamos lá. Vamos falar aqui do seu AVC, então? Pô, vamos. Eu estava em 2017, 2015, na verdade, eu e dois grandes amigos do judô fundamos o ICI, que é a ONG que hoje eu sou um dos co-administradores também, dedicada ao judô. A gente teve uma trajetória super relevante, 2015, 2016, que culminou com o Mundial de 2016, Mundial que eu fui medalhista, né? Já nessa organização do ICI. E o ICI, no começo, era Instituto Shakishi, porque eu tinha organizado essa ONG a pedido do meu professor, que eu falei que foi o primeiro medalhista olímpico brasileiro, o Sensei Shi. Ele tem foi as filhas também no judô, né? A Vânia, a Luísa, né? Mas o Sensei Shi, ele... Mas o Sensei Shi é o cara, né, meu? O que era o Brasil no judô até 71? Era a Suriname, entendeu? O ícone, o exemplo arrasta, né? A medalha dele permitiu que o judô hoje tenha 2 milhões de praticantes no Brasil e seja o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil. Mas a gente montou a ONG, ele, muito entusiasmado, voltou a competir também, conquistou a medalha de ouro no Mundial de Veteranos 2016, de 75 até 79 anos, até 100 quilos. Mas ele ficou doente, em 2018 a gente reconfigurou o ICI, agora como Instituto Camaradas Incansáveis, e a gente estava lá, né? Estava eu, o Bagé e o Christian, os administradores. A gente já tinha um projeto social, que a gente atendia 200 crianças carentes em Guarulhos também. Então estava indo, assim, crescendo, indo bem. E aí, na Copa São Paulo 2018, putz, eu não lutei bem, mas não lutei... Foi meu melhor dia, mas fiquei em terceiro, né? Eu saí do tatame e eu sempre... Já fazia um tempo que eu estava com muita dor de cabeça, sabe? Eu tomava... É surreal, né? Porque você vai aumentando seu limite, né? Eu tomava umas 10 Novalginas por dia, eu nem percebia isso, sabe? Mas eu saí, eu fui cumprimentar o árbitro, né? Que era meu amigo também, né? E eu me desequilibrei pro lado direito. Ele me segurou, né? Eu achei estranho, voltei para casa, né? Não me senti bem. Aí eu cancelei os compromissos de trabalho e da faculdade, que eu ainda fazia doutorado, fiquei em casa o dia inteiro. Estava vendo o mecanismo no celular, né? Comecei a ouvir falei, uma ambulância, né, meu? O que está acontecendo, né? Só que era uma alucinação. Eu lutei e pisei e caí de cara no chão. Eu me desequilibrei. E aí eu não conseguia levantar mais, ficar de pé, não conseguia falar. A minha esposa, a Cíntia, me levou para o São Luís. Fiquei a noite inteira fazendo exame e chegaram na brilhante conclusão. Aliás, realmente, Renata, você é jornalista, tem que agradar várias coisas. Assim, eu sou entrevistado, foi péssimo. Eu não tenho que agradar ninguém, não. Eu não tenho que agradar ninguém. Não tenho que agradar ninguém, não. Então, beleza, mas o atendimento pronto-socorro do São Luís eu não volto. Eles me diagnosticaram, eu tenho papel comprovando que eu estava com uma labirintite. Eu voltei para casa e piorou. Eu ouvindo barulho e não conseguia ficar de pé. Aí meu pai me falou, né, vai no Oswaldo Cruz com a minha neurologista. Né? Eu fui, ela... Primeiro exame, ela, você teve um AVC, tem que ir para UTI. Eu fui para UTI. Que loucura. Foi piorando a minha situação. Aí meu irmão foi me visitar, tava final do Paulista, né, jogo de São Paulo, né? E aí, de repente, o jogador estava de ponta cabeça. Eu comecei a vomitar na UTI, né? Eu e meu irmão, eu vomitando, né? Tive outro AVC. E aí a médica, eu lembro, ela chegou com aquela cara preocupada. Muita cirurgia. Eu já sei quando o médico tá preocupado, quando não tá, né? Vai tirar de pé. A opção é ou a gente tratar isso com medicamento. Se não der, você pode morrer. A outra opção é abrir a sua caixa craniana para descomprimir, né? A artéria, né, Ela chamou a junta médica lá, eu preocupadíssimo, né? Porque eu falei, nossa, meus filhos vão morrer, eu tenho um monte de coisa para resolver, né, Eu tive uma situação bem pragmática, sabe? Eu vomitando, assim, eu tava focado. A minha esposa me critica, sabe? Que eu só penso em... Minha esposa e algumas pessoas próximas, né? Mas melhor que eu não sei, eu não tinha muita opção, sabe? Você estava totalmente consciente, você estava sabendo a gravidade da situação e você estava querendo resolver, você estava querendo ajudar a escolherem qual era a solução, então, ali para você?
Não, a solução para mim é a solução para minha família, a solução para minha vida. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu era sócio de uma indústria de biscoitos. Eu vendia a indústria na UTI para um amigo meu. Acho que a sua mulher tem razão. Acho que a sua mulher tem razão. A Cíntia tá com toda a razão. É uma história, mas não é intencional, ninguém se planeja, né? Mas eu podia morrer e eu não queria deixar ser um problema, né, meu? Claro. Eu entrei com um modelo. Aí os médicos falaram, bom. Então, vamos manter com. Vamos tentar com medicamento, porque essa descompressão não é segura e você vai ter que ficar inconsciente, sedado, entubado, né, como se fala agora. Uhum. Bom, aí nessa eu fiquei 30 dias no hospital, né? 21 dias na UTI, mais um tempo fora, né? E saí. Eu, na época, eu fiquei com algumas sequelas, né? Então eu tenho três sequelas principais. Eu perdi o campo visual esquerdo de ambos os olhos. Até hoje eu não enxergo do lado esquerdo. Você não tem esse reflexo? Não enxergo nada, zero. 50% é zero. De ambos os olhos. Uhum. Eu perdi a memória de curto prazo. Agora a gente está conversando, eu estou conseguindo responder, mas isso foi 2 anos de fonoaudiologia, de terapia ocupacional e ainda muito material de suporte. Eu tenho várias estratégias para isso, não vou entrar no mérito, né? E o meu temperamento, que eu nunca fui o cara mais calmo, eu fiquei menos calmo, eu fiquei muito agressivo, né, meu? É mesmo? Foram sequelas. Não que eu fosse calmo antes, né, mas eu fiquei mais agressivo, né? Então foram sequelas, né, meu? Assim, eu passei o que o médico fala os médicos falam que foi uma resposta química, não é a sua agressividade que ficou um pouquinho maior, não tem a ver com o seu estado de espírito, é uma resposta química mesmo do organismo. Eu não sei se é químico ou se é neurocerebral que fala, mas pela lesão que eu tive. Certo. Uhum. Bom, e aí você acho que ficava se perguntando, vou voltar a lutar, né? Era uma pergunta para você? Como é que foi isso? Então, Renata, eu não tinha, assim, na minha cabeça, eu já tinha passado por algo parecido, né? O que eu vou fazer para voltar a lutar, né, meu? Só que nesse componente eu tinha uma pressão familiar maior, sabe? Que eu já tinha filhos, né, meu? Eu era responsável, né, pela situação, né? Era um drama ali, né, meu? Mas eu comecei a trabalhar para voltar. A ONG estava instalada, o doutorado mas consegui continuar a partir de um determinado momento. Eu fui atropelado, sabe, metaforicamente, um atropelamento, né, meu? Aí o conselho e as consultorias, eu inacreditavelmente não perdi nenhuma, consegui entregar todas depois que eu saí do hospital, né, meu? Então eu tive uma equipe, né, minha família, né, a equipe que trabalhava comigo, mas foi um atropelo, né? E eu comecei o trabalho. Foi isso, Rodrigo? O quê? A internação, a sua recuperação no hospital? 30 dias. 21 dias de UTI. Uhum. E quando eu voltei, né, então meu cérebro, a lesão cerebral, a lesão não aparente é muito louca. Você perde um braço, o cara olha, sabe? Mas, por exemplo, quando eu saí do hospital, agora eu sei andar, né? Mas imagina, eu não enxergo nada do lado esquerdo. Aí eu venho, passo do seu lado, eu bato em você com o ombro esquerdo. Você acha, meu, você é louco? Né? Olha que coisa, né, meu? E aí eu sou aquele cara mega agressivo, que eu não controlo por conta da lesão. Eu olho e falo, meu, louco é você tá precisando do quê? Meu, são situações que eu comecei a passar, que eu é muito louco. A lesão cerebral não aparente, só sabe quem tem, entendeu? É um drama. Eu comecei a não sair mais de casa, por exemplo. Porque isso acontecia direto, sabe? Eu tropeçava, batia nas pessoas, ficava muito estressado. Então comecei a ficar trancado em casa. Foi até engraçado, eu comprei um cachorro. Falei, meu, eu vou ficar trancado em casa, eu quero o cachorro mais bravo que tem pra ninguém chegar perto de mim, meu. Você vai morder o cachorro, né? Eu tenho até hoje, eu tenho uma pastora do Cáucaso, que eu pensei na internet, o Vladimir Putin tinha 2. Falei, beleza, tem 2 com uma, meu. Só tem um canil no Brasil, eu tenho ela até hoje. Minha cachorra, meu, você falar, meu, ela é um amor, né? É minha terceira filha, né? Mas ela tem 70 quilos e para entrar na minha casa vai ter que dar 2 tiros na testa dela, porque ela vai, meu... Mas foi essa viagem, eu fui entrando nessa loucura, sabe? Eu tava no breu, assim, eu tava no...
putz, foi duro, meu. Não, imagino. Perdido, Imagino. né? E como é que Mas foi um retomar? Então, eu tive muito apoio da minha neurologista, fiz muito trabalho de terapia ocupacional, muito trabalho de fonoaudiologia, comecei a conseguir, vou falar da lesão cerebral, da memória. Uhum. Então, como é apoio da minha neuro, da minha clínica geral, desses outros profissionais, eu comecei a me organizar de forma a superar isso. Tanto que eu concluí o doutorado, e vou abrir um parênteses, não é só concluir o doutorado. Durante o período do doutorado, eu produzi mais artigos acadêmicos do que todos os outros alunos do doutorado da PUC juntos. Esse negócio da competição em mim é forte, meu. Se eu vou lá, eu não quero ser segundo, é qualquer coisa, meu. Eu publiquei, até a data, já foram 23 artigos acadêmicos em diversas revistas, né? Então eu tenho esse negócio. Então eu consegui, com esse trabalho da memória. O trabalho da visão... Olha, gente, o Rodrigo Mota, ele é judoca, ele é administrador de empresas, consultor. Depois eu quero falar do seu projeto social também, quero saber em que pé tá. Ele é um dos 3 incansáveis que o Sérgio Xavier Filho narra neste livro. Eu estou fazendo esse parênteses aqui, porque aqui nessas lives sempre tem alguém entrando, né, novo aqui. Um beijo para todo mundo, obrigada pela audiência, por estar com a gente. E o Rodrigo tem os 2 companheiros dele, incansáveis, né, e outros tantos que aparecem aqui também no livro. É uma leitura muito gostosa, é uma aula de vida, de superação, de combatividade no sentido mais tranquilo da palavra, embora quem tenha ligado agora tenha visto justamente o Rodrigo falar dele nesse espírito mais agressivo, enfim, que foi decorrência de todas as questões dele do AVC, uma das sequelas, né, que ficaram ali. Bom, e aí você, então, durante o AVC, durante todo esse processo de tratamento, de recuperação, você estava falando que você conseguiu produzir esses artigos acadêmicos todos, enfim, e querendo mais, né? Memória com a minha neuro, vai por assim, e mas eu tinha a questão da perda da visão. Além de não enxergar, isso dá desequilíbrio. Então eu estava desequilibrado. Para um cara que faz judô é complicado, né? E aí eu trabalhei com o Dr. Castropil, muita fisioterapia no Vita. Uma fisioterapia muito específica, que eu tive uma equipe, a doutora André, a doutora Márcia, o Dr. Castropil coordenando, porque eu tinha que restabelecer o equilíbrio de marcha, sabe? Pô, você anda, você tá, é muito louco, cara. Pô, eu não sei, é até difícil para quem de explicar, sabe? Porque, mas assim, você perde a visão, você tá desequilibrado. Você tem uma chance de cair no chão. Não, é só a pessoa imaginar que ela tá na esteira. Tem gente, quando ela fica tonta, ela segura ali no apoio que tem, mas você estar tonto, você se levantar e ter tontura, não enxergar, não ter o reflexo, é realmente imaginar, para qualquer tipo de esporte, você perde o reflexo, né? O equilíbrio ali, é uma coisa louca mesmo. Exatamente. Mas assim, eu fiquei 1 ano nesse trabalho de recuperação, com essa grande equipe me apoiando, né? Mas eu já estava... Aí eu comecei a fazer musculação, correr, eu já estava com uma condição física boa novamente, né? Aí eu falei para os meus amigos co-administradores comigo, eu falei, preciso lutar, né, Vamos lá. E aí o Cris, principalmente, ele é um cara muito estrategista, sabe? Ele é um cara que vê vídeo de todo mundo, é que nem você faz corrida, né? Planilha de treino, ele monta um plano de batalha. E aí nós escolhemos um campeonato que não fosse o campeonato mais forte do mundo, para eu não ir para as cabeças de primeira, que eu tivesse condição de participar bem. E a gente escolheu a Copa Paulo Leite no Maranhão. Que a gente ia com uma equipe grande, né? Lá dos Incansáveis, fomos em 14, né? E eu fui. Aí chegamos lá, né? Eu luto até 73 quilos. O Cris também, que é meu grande mentor, né? O Bagé é o mentor da parte... é o coach da luta, o Cris é o estrategista, né, nesse momento, ele falou, chegou lá na hora da pesagem, falou, almoça feito um maluco. Animal. Porque é melhor para você lutar na categoria até 81 quilos. Porque, assim, não é que o adversário é mais fraco, mas é menos experiente, né, Aí, beleza. Eu fui pra categoria até 81, pesei e tal, e no dia seguinte foi a luta, né, mó clima, né, eu tenho a luta gravada, tá no Instagram, né, puta tensão, né, ginásio para, porque o cara vai voltar, tá louco, né, tem o meu médico da
o doutor Ítalo Rachid estava lá, teve um apoio muito grande, esse polêmico a conversa da vitamina D, de outros suplementos. Fez parte da minha reabilitação, ele foi me assistir, ele é do Ceará, né? Foi me assistir lá na luta, né, meu? E eu fui lutar, né, meu? Primeira luta, meu, putz, meu, 1 ano sem lutar, AVC, né? Imagina, o cara vem por cima de você, ele não sabia, né? Isso é uma vantagem, né? Mas ele quebra pro lado, ele some do meu campo visual, eu não enxergo o cara, imagina. Pô, mas ganhei a primeira luta, né, meu? Puta, então, beleza. mas vamos lá. Como é que foi para você entrar, né, depois de tudo isso? Qual é o teu trabalho de concentração para se enfiar nesse lugar e não ser né, levado pela falta de concentração mesmo? Puta, perdi o cara do meu campo de visão. Puta, o cara tá aqui. Puta, ele tá desse lado. Puta, ele... Como é que você faz? Como é que é a tua cabeça antes de entrar? Como é que você foi para essa primeira luta depois de tudo? Então, Renata, é foco. E como o meu sensei Shi falava, calma e paciência. Porque eu estava focado, eu entrei numa luta, eu sabia das minhas limitações, entendeu? Ele sumia, aí calma e paciência. Porque ele vai aparecer, né, meu? Né? Pô, é uma concentração absoluta, sabe? Para mim, de certa forma, não foi uma novidade. Porque eu tive aquela lesão anterior. Eu sabia que aquilo ia passar, entendeu? Mas a segunda luta foi pior, porque eu estava exausto emocionalmente, e Maranhão eu estava exausto fisicamente também. Acho que deu uma travadinha aqui, voltou. Foi. Deu uma travadinha, Então, Rodrigo. Maranhão, você estava super aflito, enfim, Maranhão. A gente está conversando com o Rodrigo Mota, judoca, consultor de empresas, incansável, como a gente está vendo aí. Voltou. Vamos lá. Então, era um foco total, uma disposição para voltar. Aquilo, eu tenho um lado, assim, você sofrer muitas lesões tem um lado bom. Eu acredito muito nessa transição da parte física para a parte mental, sabe? Porque tudo passa, porque aquele negócio que você sabe do seu limite. Eu tinha certeza que eu ia passar aquilo, sabe? E aí, pô, eu fui lá, meu, então, na segunda luta foi pior, porque o desgaste emocional, sabe, principalmente, e o físico, né, 40 graus, São Luís, né, meu, aquilo lá virou uma briga de rua, ficou uma coisa horrorosa, né, eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu queria acabar aquilo ali rápido, e não acabava, e a gente foi terminando a luta, ganhei de novo no final, né, e aí fui campeão da Copa Paulo Leite. E foi incrível, né? Foi uma sensação, sabe, de voltar. Agradeci muito ao doutor Ítalo, ao doutor Castropil, à minha equipe médica, a doutora Gisela, aos meus camaradas, né? O Bagé, o Cris, os outros, o Silvinho que estava lá. Mas eu falei, você quer saber, meu? Pode ter sido sorte, né? Vamos mais uma, aí eu paro. Eu dou um tempo em 2019, né, meu? E quando eu fui na GV, eu fui presidente atlética, né? Fui o terceiro presidente atlética da GV. Estatutariamente, eu posso competir até morrer. Só que na prática, o moleque que se forma compete até 25, né? É um pouco diferente, né? Eu compito pela GV, sempre competi. Inclusive a equipe da GV, eu treino a equipe da GV, os incansáveis treinam a equipe da GV desde 2016. A gente pegou a equipe da GV, era tipo o IBS do esporte universitário, né? Era a última colocada do ranking lá das faculdades de economia e administração. E no primeiro ano, né, meu, já foi top 3, né, meu? E eu luto também, né? Então eles ganham, além do treino, né, de qualidade, tem mais um para lutar, né, meu? E aí a gente foi nas economiadas, né, meu? Eu voltei, né? Eu me inscrevi, né? O Cristian e o Bagé me inscreveram. Aí eu olhei aquilo, Renata, imagina, era uma competição universitária no interior de São Paulo. Eu com 2 AVCs, com 50 anos de idade, falei, meu, isso aqui não é mais pra mim, Bagé e Cris, meu. Me põe no banco, deixa os meninos lutarem, né, meu? Aí o Bagé falou assim, cara, meu, é o contrário. Eles são crianças, cara, eles têm 18 anos de idade, meu. Você vai dar força para eles, meu. Você tá, é o contrário do que você está pensando. E eu tive esse insight, sabe? Eu olhei para aqueles meninos, né? Qualquer um deles podia ser meu filho, fácil, né, meu? Com um pouquinho de sorte, meu neto. E eu falei, meu, é isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, né? Equipe são 5, né? Eu quero ser o primeiro.
Porque eles vão ver que, meu, Já que é para começar, vamos começar logo, né? não, e não é só por mim, era para eles, entendeu? Sim, Era eu confiança entendi, para eu eles, entendi. meu. Mas fantástico, fantástico. E aí, meu, a gente ganhou a primeira luta, a gente tava foi de pule, né? A gente era cabeça de chave, não lutou. A segunda era com o Insper, meu. Meu, peguei o menino do Insper, 18 anos de idade. Tem a foto no Insta também, tipo, meu, uns 20 centímetros maior que eu, bem maior que eu, né, meu? Mas beleza, né? Aquela história que eu te falo de ser incansável, né? Boa alimentação, alongamento, atividade física, meu. Não, e a Tive sabedoria da idade, né? A sabedoria de anos de prática de judô e de vida, e de perrengue no trabalho, com a família, lesão, hospital, AVC, UTI, né? Tudo isso também conta, né? Obviamente. Também conta até você pegar num kimono um moleque de 18 anos de idade, que você vai ver que, meu, a idade Os hormônios ali. O doutorita não pode falar melhor que a gente, né? Os hormônios ali. Sem Mas dúvida. eu tive um incrível com o cara, meu, ele tomou 2 advertências, depois caiu minha produção, esse negócio do emocional, né? Essa volta é duro, né? Eu tomei 2 advertências, quem tomasse a terceira perdia, né, meu? E aí me deu um pouco de pânico, mas ele tomou a terceira, eu ganhei. A equipe da GV aí passou um rolo compressor no Insper, fomos pra final com o Mackenzie, né, meu? E eu já tava empolgado, né, meu? Falei, meu, de novo quero ser o primeiro, tal, meu. Massacrei o menino do Mackenzie, meu. Demorou 30 segundos a luta. E a gente foi bem, aí foi até o final, meu. No meu entendimento, o juiz meteu a mão. Até sou amigo do juiz, mas... ou ele cometeu um erro gravíssimo, vou falar diferente. Mas perdemos de 3-2 e a GB foi vice-campeã das economias. Aí a gente recebeu a medalha, eu agradeci o pessoal, né, meu? Eles, meu... É bem legal, né? Os meninos da GB são meus filhos, né, meu? Pô, na hora que tiver a vacina, vai ter de novo. Eu ainda tenho mais uma luta para fazer por eles. Se precisar, mais 2, né, meu? Mas foi legal que eles chamaram, né? Queremos premiar o melhor atleta do torneio. E Rodrigo Guimarães Mota. E me premiaram, meu. Na competição universitária. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura, né, meu? E então lutei, voltei, né? Fiz 2 competições. E aí falei, Bagé e Cris, meu, pra minha condição emocional e antes que eu precipite o divórcio ou qualquer outra coisa pior, né, meu? Eu parei. Eu me dediquei ao trabalho de pesquisa junto com o Sérgio para lançar o livro, que nós lançamos no final do ano, e aí veio a pandemia. O Luciano Delia está aqui também, acho que você conhece o Delia, um cara muito legal também, né? A família do Karatê, né? Do Delia, um beijo para ele, todo mundo que está aqui. O Luciano, Renata, bom, eu amo a família, o irmão dele, o Caio, eu acho uma pessoa extraordinária, o Luciano é um cara extraordinário. Ele que cuidou do seu joelho? Ele que cuidou do seu joelho? O Caio, não, o próprio Castropil, mas eu conheço bem o trabalho, é um profissional extraordinário, né? Mas assim, se tem um incansável que devia ter uma estátua dos incansáveis, é o pai deles. Não sei se você conhece a história, né? Eu conheci, tive o privilégio de conhecer no lançamento do livro do Delia, do primeiro, do treinamento funcional, lá atrás, faz bastante tempo, conheço Delia já há bastante tempo, Luciano, e sim, eu conheci e conheço muita gente que trabalhou com ele, e só elogios, realmente, do cara incansável. Eu não tenho procuração para falar, peço desculpas para a família, né? Mas pela mais profunda e sincera admiração. Mas assim, eu tenho familiar com câncer, como eu te falei, o pai dele fez 48 quimioterapias. Eu nunca ouvi falar de nada parecido. É bonito demais, né? É bonito demais. De ser incansável, porque também assim, eu quero assim, deixar esse recado pro atleta de alto rendimento, meu. Pega o que você aprendeu e utiliza na sua vida, né? Vai para cima, luta pelos seus objetivos com a mesma gana, com o mesmo planejamento, com a mesma condição, no tempo de atleta, né, meu? Mas, Rodrigo, não precisa nem ser para o atleta de alto rendimento, né? Para as pessoas comuns da vida. O meu programa, o Band News Informa, que a gente apresenta há 13 anos a Band News FM, está no Band Esportes agora, a gente foi evoluindo também junto com os ouvintes, com os telespectadores, seguidores, enfim. Todo mundo pode fazer um pouquinho, e o esporte, ele nos traz aquela paciência, aquela agressividade na hora certa, aquela ambição controlada, aquele foco, aquela disciplina, porque a gente, às vezes, eu tô com vontade, não tá afim, tá perrengue, todo mundo tá em perrengue, todo mundo tá
guardadas as proporções, claro, né? Tem perrengues e perrengues. A gente não é procurador de ninguém aqui para ficar falando o grau de perrengues, mas eu acho que o esporte coloca a gente num outro patamar, sem dúvida nenhuma. Eu pratico esporte desde sempre, eu fiz hipismo na minha infância. Fiz ginástica olímpica, hoje eu faço treinos, eu pedalo mais do que eu corro, na verdade, eu gosto muito. Não pedalo na rua, porque eu tenho medo de pedalar na rua, de me quebrar, enfim. Mas faço bastante treino de fortalecimento e para mim é uma questão mental mesmo, né? Eu acho que a gente se prepara e perrengue é o que não faltou na minha vida. Fui rica, fui pobre, mãe adolescente, mãe solteira, enfim, minha filha maravilhosa está aqui vendo a gente, a Bruna, tem 29 anos, mora fora, trabalha com turismo, toca a sua vida, eu tenho muito orgulho da minha história toda. E é isso, gente, vamos indo aí, porque o tempo está passando, a vida é curta e a gente tem que estar aqui, né? Rodrigo, fala para mim que horas são, porque eu nunca tenho relógio. Você tem um relógio aí? 12h56. Ah, tá bom, né? Porque eu tenho medo que ele desligue, porque quando dá 1 hora, às vezes o Instagram fecha, né? Então, a gente tinha que repetir, a gente tinha que fazer mais, né? Porque ficaram várias coisas de fora. Mas, Rodrigo, eu acho que eu queria terminar com você. Gente, primeiro é o seguinte, comprem, leiam Os Incansáveis, Sérgio Xavier Filho, é um incansável também, um jornalista, mas é um contador de histórias, praticamente profissional, conta com coração. Eu conheço ele pessoalmente, é meu amigo, tenho um privilégio. Editora Faixa Preta, é um selo da editora Contexto, que é uma editora que está aí há 1000 anos, a família Pinsky, maravilhosa também, o Daniel, que também é um praticante de atividade física, né, de esporte, ele que foi contando e vai contando as histórias desses amigos, colegas todos, né, que fez ao longo da vida. Rodrigo, é isso, a gente cansa ser incansável, né? Mas não tem outro jeito, não é não? Cansa. Eu concordo com o que você falou da importância da atividade física. O polêmico Hélio Gracie falava que todo homem deve saber nadar, lutar e montar. Os meus filhos, eles fazem judô, fazem natação e polo aquático, fazem cavalo também. Eu sigo os mandamentos aí para uma vida mais saudável. Cansa ser incansável. Eu quis fazer uma live com você um pouco sincera, porque não é só alegria essa superação, né? Tem uma confusão, uma dor. Mas assim, e só para corroborar o que você falou do Daniel, eu não sei se você sabe, o Daniel, ele é faixa preta de judô também, além de correr. E ele representou a equipe da GV junto comigo durante muitas competições. Fomos, inclusive, campeões paulistas universitários juntos em mais de uma ocasião. Ah, não, isso eu não sabia. Ele estava guardando esse segredo aí. Olha só quem está aqui, um cara muito legal, que é o Paco. É um espanhol, mora nas Ilhas Canárias. Ele é, enfim, ultramaratonista, mas é de montanha. Paco, um beijo enorme. Eu fiz uma aula com o Paco num estúdio de spinning. O Paco dá uma aula fantástica. Um beijo muito legal ter ele aqui. Rodrigo, eu adorei te conhecer. E é isso, né? A vida é perrengue, gente. A gente tem que ser incansável. Cansa. Às vezes você fala assim, puta que pariu, não vai cair do céu, né? Não vai cair do céu, né, Rodrigo? Não tem jeito. E os seus filhos, de vez em quando, estão lá numa flexão, que eu vi alguns vídeos seus, eles entram na roda também, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Um privilégio falar com você, muito obrigada. Vamos seguir juntos aí, acho que a gente tem outros canais de comunicação também. É muito legal a gente trazer histórias aqui de pessoas que se superam, que estão aí para fazer o negócio acontecer e fazer o jogo movimentar. E depois eu quero fazer uma outra conversa com vocês para a gente falar do braço. Tem um braço social? Temos. Em si, tem ainda, em Guarulhos. Em Guarulhos e em São Paulo. Nós temos 2 unidades de projeto social e uma unidade regular. Uhum. E vocês recrutam as crianças? Como é que são os critérios de entrada dessas crianças? Como é que é a peneira? Como é que funciona? Ela é 100% inclusivo, mas a localização é um bairro absurdamente carente. Então, você nem entra lá se não for uma pessoa que precisa do nosso apoio. Uhum. E vai ter. Quem viu aqui, se interessou, procura por vocês, vai direto procurar por vocês, que vocês dão esse encaminhamento? Rua Barão do Bananal, 475, todos os dias, procurar Rodrigo, Bagé ou Christian, ou então mandar e-mail para contato@icijudô.com.br. Vocês estão na Barão do Bananal, é uma paralela ali à Pompeia, né? Vocês estão todo dia lá?
O Bagé e o Christian estão todo dia. Eu, por conta dessas doenças familiares, não. Uhum. Tá bom. Muito legal. Rodrigo, um prazer, um privilégio. Muito obrigada, gente. Aqui, ó, recomendação de leitura. Não é para relaxar, não. É para pensar, é para refletir. Obrigada, Rodrigo. Valeu. Obrigada, gente. Muito legal ter todo mundo aqui. Até mais.